Olá, boa noite. Eu sou o Ricardo Lopes. Ao meu lado, na bancada, Cris. Eu. E o nosso convidado especial, o professor Roberto Miguel. Boa noite a todos, estamos aí, vamos lá. Vem sextar com a gente no Goitacast Aurora. Então, professor Roberto Miguel, para começar o nosso podcast, quem é o professor Roberto Miguel? Eu sou profissional de educação física há mais de 30 anos, exatamente há 33 anos, indo para 34. Sou técnico, com especialização em handball. Trabalho muito com handball feminino em campos e trabalho na rede estadual e trabalhei na rede municipal também. Entendi. No caso, é mais professor do que atleta? Não, sempre mais professor. Atleta, a gente nunca chegou a ser atleta. A gente sempre gostou das modalidades, dos esportes, mas praticar como atleta, não. Histórico de atleta, tá ok? Eu esqueci de falar que o Cris adora imitar o Faustão. Adoro, só não sei, mas eu adoro. Eu tento imitar o Tonho da Lua, mas é melhor não. Não, deixa isso pra lá. Professor, o senhor concorda que no Brasil esporte é 90% futebol? Realmente, Ricardo, é uma coisa que eu venho criticando muito. Por exemplo, o exemplo das Olimpíadas, a gente está vendo um monte de modalidade esportiva que as pessoas não têm acesso a não ser o futebol. Né? Você vai ver um programa esportivo de final de semana, se você colocar, eu acho que nem 90%, cara, eu vou botar até mais, 99% fala de futebol. Né? Fala até de futebol europeu, futebol asiático, galáctico, fala de tudo. Mas você não vê as outras modalidades aparecendo. Aí aparece o badminton, onde... Por que é badminton? Porque as pessoas não conhecem. E às vezes tem modalidade onde a pessoa não tem habilidade no futebol, mas poderia ter habilidade em outra modalidade e não sabe que aquela modalidade de repente está ao acesso dela. E o badminton, a gente tem em Campos um grupo que trabalha, inclusive a professora Andréia, que eu tive o prazer de trabalhar, foi minha colega de faculdade, e ela desenvolve badminton em Campos. Entre outras pessoas, ela representa até a Federação Brasileira de Badminton. Mas as pessoas não sabem. Aí ela trabalha no colégio do interior, especificamente em Baixa Grande, desenvolvendo um trabalho que você não assiste. E tem outras modalidades que você vai ver agora só na Olimpíada e às vezes quem tem um canal fechado consegue ver outras modalidades. Mas quem está no canal aberto só vê futebol. Antigamente ainda uma TV aí, uma certa TV ainda passava Fórmula 1. Hoje em dia nem isso ela passa. Então a gente fica restrito a só com... Ali toda criança acha que o futuro dela vai ser futebol. E nem sempre todo mundo tem habilidade de futebol. Às vezes tem um talento para outra modalidade, para natação, para atletismo, e não vê aquilo com o futuro porque a própria imprensa não divulga. E o mais triste de tudo, que a gente se considera o país do futebol e nosso futebol tá longe de ser o melhor do mundo. Que com certeza, já fomos com o melhor do mundo, mas agora a gente tá bem longe. O nosso melhor do mundo é um Caicai, né? Neymar. Menino Ney. E o senhor até comentou aí sobre a Fórmula 1. É até uma coisa que eu iria perguntar ao senhor, né? O senhor considera a Fórmula 1 mesmo um esporte? É um esporte porque as pessoas às vezes é a mesma coisa. Eu comparo com o hipismo. A pessoa fala quem faz o esforço é o cavalo. Não é. Não. Se não tiver um jockey, não tiver um atleta que saiba conduzir o cavalo não vai fazer tudo aquilo que as pessoas pensam que ele faz sozinho. A mesma coisa a Fórmula 1. O desgaste de um piloto numa corrida é muito grande. Está se criando, o grande problema da competição de automobilismo é a parte do ecossistema, né, da emissão de gás carbônico. Mas está se criando, e a Fórmula 1 é um grande parâmetro. Muitas coisas que a gente tem nos nossos carros hoje de rua... Verdade. Vem em função do automobilismo. As pessoas vão desenvolvendo segurança, o que é preciso. O cinto de segurança mais básico veio da competição de automobilismo. Geralmente as novas tecnologias vêm do automobilismo. Um monobloco. Antigamente o carro era montado por peças, hoje em dia é monobloco. Foi criado também em cima de Fórmula 1. Que é uma coisa que o esporte traz essa oportunidade de desenvolver tecnologia. E é interessante, né? Porque aqui são 3 gerações diferentes, né?
O professor Roberto, um pouquinho mais experiente. Obrigado pela experiência. Não queremos chamar de velho. Eu já sou aí fabricado em 1979 e tem o Cris, que aí já era da geração 90. Um garoto. Né? Então nós vimos coisas diferentes na Fórmula 1. Eu, por exemplo, eu vi o Senna correr, vi um pouco do Piquet. O Cris, eu acredito que não tenha alcançado o Senna, assim. Não, lembro muito pouco lembrança. Tenho um pouco lembrança do dia que ele morreu, inclusive. Que era pequeno, você era pequeno. Pequenininho, 3 para 4 anos. E o professor Roberto já viu o Fittipaldi, né? Eu peguei o auge. Ou não? Não, eu cheguei o final de carreira de Fittipaldi, eu cheguei a assistir algumas coisas assim. Eu peguei o auge do Schumacher. Schumacher, que já é uma outra geração. Que hoje... Hamilton. O Hamilton, que eu costumo dizer, né, que Fórmula 1, eu até falei naquela hora se o professor considerava esporte, porque sempre foi meu esporte favorito. Porque eu alcancei uma época que a Fórmula 1 era popular no Brasil. As pessoas falavam de Fórmula 1 no bar. Coisa que não existe mais. Sentava na frente da TV para assistir no domingo. Acordava de madrugada. Tinha prazer de fazer isso. Os bares aí lotados. A galera assim que Senna sempre é campeão no Japão. Então a corrida era de madrugada. Então eu sempre coloco... É um cara que eu não vi correr, que foi o Fangio. Eu sempre coloco assim, o Fangio, Senna e Schumacher como os 3 melhores de todos os tempos. Mas há quem, né, hoje está contestando que é o Hamilton, mas o Hamilton ele tem um carro muito superior aos outros, entendeu? É a tecnologia. É a tecnologia. E ele já está começando a sofrer. Agora nas últimas corridas ele está começando a não ser tão aquela coisa superior como era anteriormente. Pelas coisas que a gente vê do Senna, a gente fala que, além de ser bom, tecnicamente, ele era um atleta realmente muito comprometido. E ele é aquele cara extremamente competitivo. Muita gente vê isso com maus olhos. Exatamente. Eu acho bom, você tem que chegar em primeiro. Você está competindo, é para ser o melhor. Você não vai entrar numa competição que seja de baralho, de 0 ou 1 que você não queira perder. Eu acho que se você entra para competir... O único cara que falou que o importante era competir foi Barão de Coubertin. Por um simples detalhe. Ele competia tudo, mas nunca venceu nada. Tá explicado. É verdade. Essa história, o que é importante é competir, a lei de Barão de Coubertin. Não é, porque Coubertin gostava de fazer tudo, fazia esgrima e pismo, não fazia é bem tudo, assim, né? mas nunca venceu nada. Então, o pessoal, então por que você compete? Não, o que é importante é competir. Essa frase não veio pelo espírito olímpico, veio pelo espírito dele, que ele queria era competir. Ele era o pato, né? Anda, nada, voa, mas não faz nada bem. Exatamente. Eu faço tudo, mas não faço nada perfeito. Então, por que você faz? Porque o importante é competir. Beleza, eu acho legal. Agora, a partir do momento que você se dedica a fazer um treinamento, às vezes abrir mão de certas coisas, como esses atletas que a gente vê de ponta. Não vamos colocar no futebol, porque tem certas coisas que o futebol não é parâmetro para nada. Mas em termos de atleta olímpico, os caras abrem mão da vida social dele. É quase um aluno se preparando no vestibular. Ele se entrega aquilo ali, não, eu quero chegar lá em cima. E a gente viu alguns atletas aí do Brasil que, não merecia, desculpe, eu esqueci o nome dele agora no momento, não tá vendo, que ele pediu desculpa, que ele não merecia ter chegado, ter se eliminado, que ele merecia ter chegado, porque ele se dedicou, abriu mão de muita coisa, treinou, e não era, ele tinha que ter se classificado para as finais. Então, é uma coisa que realmente a gente vê atleta, quando vai... Eu falo, quando eu vou treinar a minha equipe, eu falo, em competir, você não vem treinar para mim para competir, não, você vem treinar para perder a consequência. A gente tem que estar preparado para perder. Agora, não entrar, não, só vou jogar. Não, se você vai jogar, só vai jogar, você não vai. Então se prepara para competir. Perder porque reconhece que o outro foi melhor, nós não nos preparamos bem e vamos voltar a treinar para melhorar. Eu penso assim. E, professor, eu acho que isso é um pouco cultural do brasileiro. O brasileiro tem essa mania de extrema humildade. É verdade. Não ganhei hoje, mas tá bom, graças a Deus, muito obrigado. Cara... Se você entra numa competição, como disse, é para ser o melhor. Não sei se você já assistiu o documentário do Jordan. Cara, muito interessante. Michael Jordan. Cara, ele é um cara extremamente competitivo. Cara que, quer ser o melhor sempre, quer ser o primeiro sempre. Todo mundo acabava de treinar, o cara continuava em quadra treinando.
E a equipe dele muitas vezes brigava com ele por causa disso, porque ele queria ser o melhor e cobrava dos caras de equipe dele. Chamava atenção, pô, você tá errando, você tá errado. E os caras falavam, pô, o cara mala, o cara que é Fanático. competitivo ao extremamente tudo. No Brasil nós temos 2 exemplos assim. Um é o Oscar Schmidt. Oscar Schmidt. Monsanto, que ele chegou uma vez na entrevista. Não desiste, Monsanto. Eu treinava, terminava o treino, eu ficava fazendo 50 bolas de meio, 50 bolas de lateral, 50. Fazia várias vezes. E o outro é o meu eterno ídolo, que sou fã de carteirinha, o Zico. O Zico, ele terminava o treino, ele ficava batendo falta. Aquela foi, não é porque ele treinava. É treino, é repetição, é continuidade. Entendeu? Inclusive, eu soube agora há pouco tempo, recebi algumas mensagens, onde, se não me engano, não sei na Europa qual país, mas não sei se é a Inglaterra, que estão experimentando futebol com tempo cronometrado. 30 minutos, bola saiu, para, e substituição ilimitada. Que nem ao estilo do futsal, do handball. Entendi. Você entra e sai. Eu falei, já procura Zico, faz o que o Flamengo tem que procurar Zico fazer um contrato. Teve uma falta, vai lá, bate e sai. Verdade. Ia prolongar a idade do jogador. Prolongar e detalhe, o talento do cara. O Flamengo, há quantos anos o Flamengo não faz um gol de falta? Não tem batedor. E tivemos um treinador, né? Treinador, vamos botar entre aspas, que era exímio batedor de falta e não conseguiu nem isso ele fez no Flamengo, ensinar o jogador a bater falta. Então, é uma coisa que não é a coisa. Um certo tempo, mudando um pouquinho, mas um certo tempo, eu começando minha profissão, eu trouxe alguns atletas lá da Baixada, de Baixa Grande, e foi colocado num time de handball em Campos, e é onde o pessoal falou, eu falei, é atleta de quem? Atleta de Roberto. É um certo professor de uma certa escola top em Campos. Atleta, quem faz é o pai e a mãe. Eu falei, tá, então vamos procurar Pelé e Marta, vamos fazer uma inseminação e nós vamos ser até campeões do mundo. Cruzamento que não desse. existe. Agora, vê se o filho de Pelé joga bola. Edinho foi ridículo, né? Ele tentou ser goleiro e ainda fez besteira. No Santos. E ele se envolveu com crime, né? Com crime, traficante. Foi preso. O filho de Ronaldo, Cesário, melhor do mundo, não sei quantas vezes, o cara não sabe nada de futebol. Nem quer saber de futebol. Exatamente. Então não é o DNA, é a prática. O cara tem que gostar e tudo é treinamento. Não adianta, porque eu sou ruim. Não, você treina. Você vai lá, se você quiser, você consegue tudo. Tudo na vida é você conhecimento e repetição. E geralmente, quando eu converso muito sobre esse assunto também, questão de treino e talento. Eu acho que um dos melhores exemplos disso é Messi e Cristiano Ronaldo. Existem algumas pessoas que já nascem predisposto, alguma coisa. Mas se o cara não investir naquele talento ali, não vai servir de nada. E Messi é aquele cara que já tinha predisposição, já era um moleque talentoso desde criança e só evoluiu com o treinamento. E Cristiano Ronaldo, acho que ele é um cara que escolheu ser bom também. Ele, de tanto treinar, de tanto focar naquilo, ele se tornou um cara bom. Exatamente. É a questão da inspiração e a transpiração. Exato. Né? A transpiração é o maior percentual aí. E eu vejo que existe, no esporte, na arte, na política, parece que os filhos têm que sempre seguir a mesma coisa. Entendeu? Aquela cobrança de dificilmente o filho tem o mesmo talento do pai. E, cara, geralmente é bem abaixo. Eu vou até mais um pouquinho. Eu acho que nem só nisso. Geralmente, o pai que é médico quer que o filho seja médico. O pai que é advogado quer que o filho seja advogado. Né? Então, às vezes não é que... Tem muitas pessoas que se formam na mesma profissão do pai e vai ser feliz fazendo outra coisa. Então, exemplo. Se você abre o leque, ele está dentro de uma vida que é tudo médico, se você abrir o leque, eu falei, eu vou querer ser vendedor de caneta, ser outra coisa. Escolher o próprio caminho. Pois é. É a tal ovelha negra, né? Ovelha afrodescendente. Você não acha o Fiuk bom cantor, não? Igual o pai? Rapaz... Cara, Fiuk... Não tem como. Aparência só fisicamente, que... Cara, não chega aos pés do pai. No esporte, o único cara que é melhor que o pai é o Verstappen. Que o pai dele era muito ruim correndo. Agora, fora... Você vê os filhos de Piquet. Né?
O Senna teve um sobrinho, né? O Bruno Senna. Bruno Senna Que também. não adianta, e isso atrapalha, eu acho. Esse é um nome muito pesado. O filho do Schumacher agora tá penando na Fórmula 1. Foi o filho do Fittipaldi que fez o besteira? Foi correr fez besteira? Não, do Piquet. Foi do Piquet. Piquet bateu com o carro no muro. Tomou uma punição lá. Nelson Piquet fez para favorecer a Alonso, onde ele chegou a ser campeão, que jogou em Dubai, se não me engano. Foi? Ele fez uma manobra lá e para impedir que a corrida continuasse, o Alonso se tornou campeão. E uma coisa que o próprio Alonso não sabia, que foram em cima dele, mas o cara fez problema dele. Eu não pedi para ele fazer isso. Antidesportivo. E eles foram banidos da Fórmula 1. Eles, eu não sei se ainda continua, se ele não podia nem assistir a corrida. Não, aí eu não sei. Ele não podia, nem mas tomou uma punição severa. Stock Car. Eu acompanho algumas Não coisas. é NASCAR, não? Não, ele tá na Stock Ah, Acho na que tá no Stock Stock, mesmo. eu acho que Né? tá no Eu Stock. pensei que ele tava na Americana, aquilo lá. Ele. E então eu vejo isso, que parece que todo mundo tem que seguir a mesma profissão. E no esporte, dificilmente o filho tem um talento do pai. Você vê o Pelé. Entendeu? É muito difícil. Foi o cara, né? Aí você vê, às vezes é uma parada que todo mundo acha que futebol, o cara. As crianças já têm aquele sonho, que eu vou ser jogador de futebol, que eu vou brilhar. E não é bem assim. Para cada 100 jogadores, eu acho que acho que menos de 10 chega o profissional. Eu acho que o número é até mais distante, não sei. Tem jogador. O pessoal acha que jogador de futebol é sinônimo de sucesso, mas tem jogador de futebol de time profissional que ganha salário mínimo. Exatamente. E o Brasil tem um grande problema, né? O chamado empresário. Exatamente. Eu, particularmente, com meu pouco tempo de profissão, um pouco mais de 30 anos de profissão, já tive alunos tecnicamente maravilhosos. Inclusive que jogavam em clubes em campos. E um deles, essa história que mais me marca, que ele chegou aí emprestado para a Arábia com 17, 18 anos. Na época não tinha essa limitação de menor de idade viajar, essas burocracias que tem hoje em dia, que atravanca em vez de ajudar. E chegando lá, fez 1 ano, 2 anos de temporada, retornando, teve uma proposta de um clube no Rio, ou em São Paulo. Não era um clube grande, mas era um clube mais, num centro mais... E os diretores, eles tinham que dar tanto, tinham que pagar tanto para liberar, coisa e tal. O pai do menino também não quis, resultado. O menino mora na praia de Farol de Santo Tomé, em Campos, e hoje em dia não tá mal de vida, lógico. A família é meio abastada, tem recursos, ele tem alguns barcos de pesca, ele administra os negócios do pai, mas em termos de futebol, que ele poderia ter ido à frente, ele não foi. Em contrapartida, eu já tive outros alunos aqui que jogavam através do pai, que o pai era diretor do time, que o pai era sócio da diretoria, não sei o que, colocou o cara, conseguiu chegar a grandes clubes, inclusive a seleção brasileira. Eu não vou citar nomes aqui porque fica chato, mas não dizendo que ele não tinha esse talento para tal, mas só foi através do empresário. Como o garoto bateu de frente, não, o pai não deixou, ele perdeu aquela oportunidade. Então o grande problema no futebol é que muitos talentos não vão à frente. E alguns que não são tão talentosos conseguem seu espaço. Não se se administra o esporte no Brasil, não estou falando nem poder público, estou falando poder de clube, com o objetivo de talento. Seu objetivo o Ricardo vai me dar dinheiro, o Cris não vai me dar dinheiro. Então vou deixar o Cris de fora, por mais que ele seja mais talentoso, mas eu vou promover o Ricardo. Porque ele tem conhecimento, ele sabe onde chegar, ele tem empresário, tem patrocinador. O exemplo é a Fórmula 1. O piloto de qualquer, não só a Fórmula 1, qualquer automobilismo, o cara só vai para a equipe se ele levar patrocínio, se ele levar dinheiro. Por mais talentoso que ele seja. Se ele não levar dinheiro para a escuderia, ele não vai. Quem levar mais dinheiro fica dentro. É o business. O próprio Schumacher, eu estava lendo sobre ele foi um cara que teve muita dificuldade. A mãe trabalhava em lanchonete. Sim. E ele, quando um piloto da Jordan foi preso, ele pagou 300 mil para correr, $300 mil para correr uma corrida na Jordan. E ele simplesmente, ele fez o 7º tempo na primeira corrida dele e chegou a andar em 4º e estourou o motor do carro. O motor não aguentou com ele, né? Então, os donos de equipe falaram, para aí, o cara é bom. Aí contrataram ele. Logo depois ele foi para uma equipe melhor, que foi a Benetton, onde ele foi bicampeão. Então é um cara que era diferenciado. Não como o filho dele, que teve toda a facilidade, né? Mas ele, na primeira corrida, ele já fez história. Inclusive a Jordan nunca tinha ficado naquela classificação. Né?
Então, eu sempre acompanhei muito Fórmula 1, porque eu, assim, em futebol eu sempre fui muito péssimo. Pensa no cara ruim de futebol, entendeu? Eu em pelada, eu só fiz um gol na minha vida sem querer. A bola bateu na canela e entrou, eu falei, opa, eu fiquei na minha, né? Eu não ia falar que foi sem querer. Né? Hoje na minha pelada aconteceu isso. Eu chutei a bola, bateu um goleiro, voltou, bateu na perna de apoio e entrou. Mas, ainda bem que não foi contra, né? Não, foi a favor, foi a favor. Rapaz, essa questão de empresário é engraçada também. Eu também já estudei, na minha época de ensino médio, já estudei com 2 moleques. Não vou nem falar o nome também, que eu ia conhecer, chegou a seleção também, daqui de campo. E um moleque era mais ou menos, vou dizer que era um talento nato. Conseguiu chegar ao profissional, subiu, foi para times grandes. E outro moleque era da mesma turma dele. Mas se você visse o moleque jogando bola, você falava, esse moleque vai ser craque. Hoje em dia o moleque trabalha com obra. Não conseguiu oportunidade nenhuma. Um empresário bom, né? Você com um empresário bom, uma coisa que você dá para ver exemplo claro de empresário. Não sei se o senhor acompanha muito futebol. Quando eu vejo Egídio jogando, Ribamar jogando, cara, isso aí é empresário, não tem outra. Eu prefiro não falar nome de jogador, mas no Flamengo, meu, que eu sou flamenguista. É como você falou, Ricardo. Eu não acompanho também futebol tanto assim. Eu sou, por exemplo, agora nas Olimpíadas, o que tiver jogo de handebol, até pela internet eu procuro ver. Eu sou fanático, gosto, adoro o handebol. Mas futebol eu assisto. Não tem como. Flamengo vai jogar. Ontem jogando, já sabia do resultado, que ia ganhar, que não estava classificado, mas assisti o jogo todinho. Não vamos entrar no mérito do jogo. E seleção brasileira. Fora isso, eu também não acompanho. Vai ter... Meu irmão já é o contrário. Ele assiste jogo europeu, eu não vejo, não. Procuro ver handebol. Então, mas eu acho que o futebol é isso mesmo. Às vezes, no Flamengo mesmo, como eu ia falar, tem jogadores ali que não mereciam estar vestindo a camisa do Flamengo. Nossa, já passou um jogador ruim. E tem jogador que é melhor do que ele, tá na reserva. Já era na reserva do Jesus, depois na reserva do Rogério, e agora com o Renato ainda é reserva. Pra mim já tinha um ali que tinha que ir pro banco e ele tá entrando. Vou falar Mateuzinho mesmo. Eu acho engraçado que eu não faço ideia de quem seja. É muito engraçado isso. Você sabe quem é, né? Eu não faço ideia. Porque... Isla tinha que sair. Mateuzinho pra mim já é titular naquele time. Porque assim, eu criança, eu não acompanhava futebol. Mas houve uma época, ali em 94, eu comecei a me interessar um pouco. Eu vi, foi campeão, e o meu avô gostava muito de ver futebol, eu assistia mais para fazer companhia a ele. Então, querendo ou não, eu entendi alguma coisa, sabia as pessoas que estavam fazendo parte do elenco e tal. Mas depois que ele se foi, eu realmente eu não gostava. Eu sempre gostei foi de Fórmula 1, então eu sou totalmente assim desligado de futebol. Mas o senhor falou de handebol. Por incrível que pareça, a única coisa que eu fiz, mais ou menos, sem ser horrível, foi handebol. Joguei um pouquinho de handebol. Mas o resto, nado direitinho também. Agora o resto, cara, na boa. Vôlei. Nada. Eu levava bolada na cara, nada. Agora, o handebol, né, que é uma espécie de futebol jogado com as mãos, ele deveria ser mais popular no Brasil, né, por ter essa semelhança com o futebol. Porém, o vôlei é mais popular que o handebol, que não tem tanta semelhança com o futebol. Mídia. Aí, de novo, a gente vai voltar àquele lado do empresariado e do poder financeiro. Quem foi o presidente do COB, Comitê Olímpico Brasileiro? Nussmann. O Nussmann foi um grande diretor, mas ele era ligado diretamente ao voleibol. Ele foi presidente da Federação de Vôlei do Brasil. Então, quando ele chegou ao COB, ele promoveu muito o vôlei. Vôlei e basquete, os esportes, né? Futebol. Eu estou falando em termos da grande mídia aberta que tem, né? Que a empresa que está aí. E ela manipula justamente nisso. Porque se você, é o que eu falei no início, se você mostra algumas modalidades onde você desenvolve, o handebol é o esporte mais praticado nas escolas. Justamente pela facilidade onde a criança tem a bola com a mão. E a mídia aberta, a grande mídia aberta, não transmite isso. Então, às vezes, você não consegue visualizar. Você vai ver, o cara tá falando pênalti. Não é pênalti, é 7 metros. Aí o cara fala, não, eu falo pênalti pro cara entender. Não, você tem que falar o termo certo do esporte. Claro. Inteirar as pessoas. As pessoas conhecerem o que é. E aí você coloca... E você vê um jogo hoje. O Brasil tá horrível. O Brasil foi campeão do mundo em 2013. No feminino. Campeão mundial. E, agora o handebol vai... Não vai, porque... O que leva uma modalidade à mídia? O que leva um empresário a patrocinar aquela modalidade?
A mídia. Se a mídia não promove aquilo, se você não tem visualidade, não aparece, não mostra o patrocinador, você não tem aquilo. Como diz o ditado, onde tem atenção tem dinheiro. O empresário não é bonzinho, vou dar o dinheiro para patrocinar, eu sou retorno, patriota. Eu quero meu retorno. Ele vai te patrocinar, onde você vai trazer atenção e aquele dinheiro vai retornar dobrado, triplicado para ele. Eu tive o grande prazer de uma vez, em 2007, levar uma equipe adulta feminina a jogar um brasileiro na Paraíba, Campina Grande especificamente. Saímos daqui, maior dificuldade, fomos com a equipe reduzida, ficamos em sexto lugar numa competição que tinham 12 equipes, ficamos em sexto com a equipe reduzida, ainda chegou lá um atleta, teve problema com documentação, não pôde participar, reduziu, mas fomos com 10, competimos com 9. E retornando, fui entrevistado por uma certa empresa de televisão, onde aparecia um patrocinadorzinho pequenininho, uma coisinha mínima, que o cara deu, acho que ajudou a passar de translado pra gente pro Rio, sei lá, e pelo menos me ajudou. O resto a gente se virou para conseguir. Nem apoio público nós tivemos. E eu trabalhar na Fundação de Esporte. Vamos lá. Quando foi fazer a imagem, quando saiu na mídia da televisão, tava aquele borradinho em cima do meu patrocinador. Aí o cara, eu falei, bicho, não fui eu. Na hora que eu fiz, tanto que eu botei a camisa com patrocínio seu. Visibilidade. E aí eu procurei a pessoa que, o cara, não, mas ele não tem contrato com a televisão, não pode mostrar. Eu falei, bicho, aí que vocês queimam. O cara, o momento que ele teve ali... Tá difícil, né? Do jeito que vocês não ajudam. O que tem, vocês cortam. Falar que tá tendo handball, mas fala que pelo menos a empresa quitando o seu José da esquina me ajudou ali a comprar uma bola, comprar um colete, comprar umas camisas. Mas aí que tá, a empresa só divulga a empresa que tem visibilidade com eles. E o senhor considera a queimada como se fosse uma pelada do handball? A queimada? Ricardo, vou falar, fora a minha família, vocês e os ouvintes vão ser as primeiras pessoas a saber. Eu estou escrevendo justamente um livro nesse sentido. Do queimado, ou da queimada, como se fala, ao handball. Eu trabalhei num colégio da Baixada em Saturnino Braga, Colégio Atilano, vou até falar que eu tenho orgulho de ter trabalhado lá com o pessoal de Saturnino Braga, onde eu comecei a trabalhar na terra de chão e agora tem uma quadra, mas eu tive que sair de lá. E eu fazia justamente esse trabalho. Eu começava com as crianças na quinta, eu trabalhava com todas as turmas da escola, eu trabalhava com todas as turmas. De manhã, de tarde, eu trabalhava com todas. Então eu pegava as crianças na quinta série, eu jogando queimado, e eu ia colocando aos poucos regras do handball. Introduzia personalidade. Por exemplo, eu tinha no queimado eu tinha a figura do guardião. O que é o guardião? Ele ficava na sua equipe e ele usava o corpo para defender os colegas. Ele não, se a bola batesse nele, não é queimado. Eu ali já descobri que a gente tinha talento para goleiro. Não tinha medo da bolada, ele estava na frente. Aquilo você já descobriu o goleiro. E eu coloquei também um pivô dentro. Qual que era o pivô? Ele roubar a bola e queimar o próprio. Ele jogava dentro da equipe, todo mundo empurrando ele e tentando pôr a bola para quem. Ele já descobriu o cara que tinha talento para aquilo. Permitir que os caras, incentivar que ele na linha do meio, ele saltasse para dentro do campo para tentar chegar mais perto do colega, desde que ele arremessasse sem tocar no chão. Então são regras que você ia colocando o handball e daqui a pouco você ia espalhando. Aí sair pro jogo de 10 passos e outras coisas que vai. Mas o queimado é fundamental, justamente a recepção, a empunhadura, o lançamento da bola, no movimento de lançar a bola, e eu limitava também, que não podia correr, dar mais de 3 passos, só podia dar 3 passos. Ou seja, eu colocava um monte de regra dentro do queimado, primeiro jogavam livremente, e depois ia colocando cada hora um obstáculo para ele se desenvolver. E consegui, com o maior orgulho lá, eu estava preparando essa equipe para ser campeão. Quando saiu, eu no primeiro ano, os Jogos Estudantis que voltaram, com o professor Marcelo Leandro, pela prefeitura, ele conseguiu organizar um jogo estudantil que existia há muitos anos atrás, voltou agora, há pouco tempo, já foi suspenso de novo pela essa pandemia, aonde a equipe na primeira competição ficou em terceiro lugar, na segunda ficou em segundo, perdendo para um grande colégio particular que tem em Campos, notoriamente no handball e em outras modalidades. Não vou promover aqui naquela mídia, né? Não vou fazer um merchan deles. Mas essa equipe essa escola, inclusive, que ela não é escola, ela não faz o atleta, ela vai para a competição, aqui, ó, a escola te dou bolsa de estudo, quem não quer estudar na escola top em Campos, te dou bolsa de estudo e faz aquela seleção e coloca. Nós perdemos o primeiro tempo de 8-1.
no masculino. No segundo tempo, nós ganhamos de 6-2. Não deu para tirar, mas nós ganhamos no segundo tempo. Então, você perdeu o jogo. Perdi, mas no segundo tempo meu time jogou. Que eu tirei aquele medo dele, vocês já perderam o jogo. 8-1, vocês não vão tirar desse time aí, a seleção de Campos. Joga. Exatamente, Cris. Cai pra dentro, vocês vão perder o que mais? Já perderam. Os caras perderam aquela... responsabilidade. Exatamente. Ninguém vai cobrar de mim. Agora e ganharam, eu falei, tá vendo? Se você jogar do jeito que você jogava primeiro, pelo menos você poderia até perder, mas ia perder de menos. Então, eu consegui fazer. E a gente, é o que eu falei, você chegava lá, quando eu comecei em Saturnino Braga, os caras faziam, não, só quero futebol. Eu falei, beleza, hoje vai ser handball. Se vocês quiserem jogar futebol, vocês vão fazer o handball primeiro. Hoje é voleibol. Não, depois vocês vão ter futebol. Se não, não, começou o futebol, eu quero jogar. Não, você não fez a aula, você não vai fazer. E aí os caras iam jogando. E acabou de descobrir vários talentos. Tem um menino lá em Saturnino Braga, que eu sou fã dele, que é o Jerônimo, que o menino jogava de tudo. Entendeu? Mas ele não conhecia handball, só jogava futebol. Mas é talento, sabe o que é o cara do talento? Você mostrar ele, é assim, e foi. Joga futebol, joga tudo. Aí também tem os caras que são virados para o... iluminado. Eu ia até comentar, o senhor falando agora sobre essa questão das aulas, fazer modalidade diferente. Geralmente, professor de educação física, aula de educação física, vai lá, joga bola, futebol. 1 hora jogando aí e se vira sozinho. É verdade. Eu tive poucos professores que, assim, pegaram firme em outras modalidades. Um dos professores que me deu aula até no Colégio Nilo Peçanha, e por coincidência o nome dele era Nilo também, professor. Cada bimestre, esse bimestre só vão jogar basquete. Esse bimestre agora é só vôlei. Cabelo grande? Cabelo branco? Cabelo branco. Ele fazia questão. E ensinar a regra, chegar sem enjoar. Não, para, você fez errado, pisou na faixa, não sei o quê, não deu tanto espaço com a bola na mão. E ele ensinava mesmo. Mas olha só, sobre esse negócio de aula de educação física, é um problema muito sério que eu até uma vez trocando conhecimentos com alguns colegas da prefeitura, que é a professora Valquíria, que também estudou comigo, e o professor Marcelo Leão também me chamou depois, na outra oportunidade, para fazer uma clínica. E chegando lá, quando estava já terminando, eu comentei exatamente isso. Que estão querendo... Estava tramitando tentando tirar a obrigatoriedade da aula de educação física nas escolas. Ou seja, você daria aula de educação física a quem quisesse. Seria ofertado, mas não seria obrigatório. E eu falei com eles aqui, o grande problema dessa situação somos nós. E aí eu até falei o seguinte, e eu me excluo desse nós. Porque eu não vou para o conselho de classe, onde você avalia todo o rendimento da turma individual dos alunos, com o meu diário aberto, com o nome de Ricardo. Ricardo está vindo minha aula. Aí o professor de português, de matemática, disse, não, mas ele é excelente, eu não está... beleza, então tá aqui, presença está com nós. E já teve situações onde eu cheguei no conselho de classe, desculpe colocar o seu nome de novo, Ricardo, o Ricardo não fazia a minha aula, e o professor de português, matemática, filosofia, lindo, maravilhoso. Não, mas comigo não. Não, mas não, está recuperando, tá de recuperação, exatamente. O grande problema é esse, que os professores vão então, o professor de educação, já passou em tudo, tá aprovado. Não é assim. Se é obrigatório, é curricular, tem que fazer. Então o professor de educação tem que se valorizar, se impor no que ele vai fazer. Se impor e se valorizar e trabalhar. O grande problema é esse, Cris. Tem muitos que chegam lá, larga a bola, eu só quero dinheiro. Tem trabalho nenhum, senta lá, pôs a perna. E detalhe, se fosse... Olha, eu conheço um cara que é excepcional profissional, trabalha nessa escola top de Campos. Esse, eu não vou falar a modalidade, todo mundo vai saber quem é. Mas trabalhar no colégio público, ele não conseguia fazer equipe nenhuma. Chegava nessa tal escola, a equipe dele, trabalhou com equipes de ponta em campo, top. Porque no estado ele chega lá, não tem aquela obrigatoriedade. O aluno, e tem a outra situação. O aluno, hoje em dia, escolhe o que ele quer fazer. O aluno, não só na aula de educação física, em outras matérias, tem aluno que levanta, sai no meio da sala de aula e vai embora. Se o professor chamar, tá arriscado a mãe lá, querer bater no professor, bater na diretora. A coordenadoria, a secretaria vai lá, tira o professor. No município, tira o professor, por exemplo, ele trabalha do lado da casa dele, bota aqui em Campos, ele bota lá em Serrinho, em Morro do Coco. Castiga o professor. Castiga o professor porque tá... Olha, rapaz. Não, tô falando sério, quem quiser vir aqui contestar, eu provo que isso é fato. Não, já aconteceu. Não pode, professor, não. Pessoal que mora em Serrinho. Serrinho é maneiro.
Não tô falando. Mesmo tirar de Serrinha para trazer para cá. Descentralizar. É só tirar o cara do conforto dele, porque ele fica distante. Então o cara pra se deslocar. Entendeu? Tirou de Serrinha e botou em Morro do Coco, tirou o Morro do... Só para tirar... Pô, você não tá querendo ajudar o aluno? Não, vamos te ferrar aqui. Eu achei engraçado quando o senhor deu o exemplo, que eu era assim mesmo. Eu sempre era mal na aula de educação física e religião. Entendeu? O ateu ruim de bola. Porque religião Não, e tem um fato... Judeu. Tem Por isso que judeu não vai à Copa do Mundo. Tem um fato engraçado que na quinta série eu fiquei em recuperação em desenho. Eu passei em tudo, eu fui o único aluno da quinta série a ficar em recuperação em desenho, porque eu não conseguia... Era desenho ou era arte? Era desenho ainda. Educação artística, que a gente chamava de desenho. Eu não conseguia fazer um aquário. Cara, fala pra você, minha primeira nota vermelha foi na 6ª série, foi em educação artística. Aí, ó, não tô sozinho. Cara, e a professora, você vai conseguir, meu filho. Eu lá chorando já, com 11 anos, fazendo o aquário, eu fiz o aquário. E pra que serviu isso na minha vida? Pra nada, mas eu fiz o aquário, fiz o peixinho. Eu vou falar na área da educação. Isso serviu pra você quebrar um obstáculo na sua vida. Sim. Você saber que você consegue. Por mais que a coisa seja difícil, nós temos que superar. Alguma coisa vem ali. Pô, não vai me acrescentar aqui. Você entender que em algum momento, por mais que tenha um obstáculo, você consegue ultrapassar. Você conseguiu fazer um aquário, que era um absurdo para você. Era um absurdo. O que é hoje em dia você atravessar uma ponte Rio-Niterói nadando? Eu fazia lá a equação de 2º grau, mas não fazia o aquário. E depois eu fui reprovado no psicotécnico, quando eu fui tirar carteira motorista. Fui reprovado no psicotécnico. Os palitinhos, não conseguia. Anos depois, tinha que fazer aquelas linhas contínuas da estrada, e eu não conseguia. E a professora falou, meu filho, tá difícil. Desiste. Ainda bem que eu não segui a carreira de arquiteto, né, cara? Ia ser complicado. De repente seria até um desafio para você, né? Eu já ouvi falar, não sei se procede, que existe uma pressão do Estado para ter uma porcentagem de aprovação dos alunos. Não só no Estado, no Brasil todo. Isso... acontece porque existe, por exemplo, um colégio que tem, vou falar no estado onde eu estou, que eu sou funcionário. Um colégio que tem 500 alunos, recebe X de verba de manutenção. Um colégio que tem XX, mais tem 1.000, vai receber XX. Quem tem 1.500, então aquilo ali, o que acontece? Quando o aluno é reprovado, o aluno é despesa hoje em dia. Eu estudei, eu acho que o Ricardo ainda estudou nessa época, onde meus pais pagavam para mim o uniforme, o transporte, os livros e o meu lanche. Quando eu cheguei a ter alimentação na escola, não sei se o Ricardo pegou esse tempo, era uma sopa que era servida em caneca. Uhum. Aquele macarrão na cumbuca grosso e aquilo, uma batata que os caras cortavam, servia até a casca. Hoje em dia o aluno tem transporte, uniforme, livro, alimentação top, e ainda desacata aos funcionários e professores. Exatamente. E ele chega lá e não quer estudar. E o que acontece? Quando ele não quer estudar, aquele dinheiro está sendo gasto com ele. Se o professor reter, ele vai ter que gastar de novo com ele. Um ano inteiro. Exato. Aí o que acontece? Não reprova, porque está dando despesa. E aí o professor é cercado para fazer isso. Voltando à história do aluno que faz bem em outras matérias, lembrei aqui agora com essa pergunta, onde foi um coordenador da coordenadoria na escola, lá em Saturnino Braga, que eu reprovei um aluno no 6º ano, no 7º ano e no 8º ano. Não era eu, não? Ele passou... Não era não. Ele passava em tudo, estava com nota em tudo, foi reprovado comigo. Ele foi no conselho de classe, primeiro. Chegou lá, na hora que bateu, ele, para aí. O garoto é bom em tudo, só é ruim em educação física. Eu falei, eu não sei se ele é ruim. Esse primeiro não vai minha aula. Não, mas ele não. Às vezes é bom, mas eu não sei. Mas ele não vai. Eu vou fazer o quê? Não, que não sei o quê. Aí meus colegas, eu vinha há muito tempo. Isso foi um conselho de promoção. É o último conselho do ano. Tem um conselho por bimestre e no último conselho. Falei, não, mas não posso dizer se ele é bom ou ruim. Ele não vai minha aula. Você conhece? Falei, já falei com ele, já fui na sala, coisa e tal. Tá, beleza. A escola fez, ele falou, não sei, eu comuniquei todos os conselhos, você pode pegar as atas dos conselhos que tá lá. Ah, não, mas vamos ter que dar um jeito. Eu falei, não, eu botei o diário assim na frente, tá aí, ó. Tá reprovado comigo, o conselho é soberano. O que os professores decidirem, tá decidido. Meus colegas foram comigo, não.
Estava reprovado. E detalhe, pelo 3º ano seguido, ele ficava retido no 8º ano. Ele não passava para o próximo. Ele perdeu em um, perdeu em outro, ele ia promovendo e não tá. Perdi educação física, não estou na 7ª série, coisa e tal. Chegou naquele ali. A religião. Ele perdeu de vez. Aí teve que repetir. O que ele fez? Saiu de escola. Ele foi para uma escola que alguém promoveu ele lá. Aí o problema dele. O problema dele, da escola, ele segue o caminho dele. Deus abençoe que ele tenha um bom futuro. Resultado, passou 2 semanas, esse mesmo coordenador da coordenadoria aqui de Campos foi na escola, eu estava em casa, estava indo até para a escola, que era meu dia lá, mas já tinha acabado a aula, eu ia lá para cumprir minha obrigação de estar no meu local de trabalho. A diretora, fulano tá aqui, tá querendo falar com você. Eu falei, querendo falar comigo? Tá, tô indo. Cheguei lá, tá ele no computador, não, já ouvi o aluno, tô querendo me ouvir. Não, por que você reprovou, o que você fez? Eu falei, não tem que falar com você não, velho. O conselho de classe, você pega, se você quer fazer alguma sindicância, pega a ata do conselho de classe e leva. Não, professor, não tem que falar. Então você abre um processo contra mim e vamos levar tudo para frente. Dá licença, tô indo embora. Dei as costas, fui para a sala de professor nervoso pra caramba, né? Porque veio um cara querendo te botar uma pressão dela. Falei, bicho, então, antes de sair, eu falei com ele, então faz o seguinte, tira a obrigatoriedade da educação física, aí eu vou fazer tudo. Vou aprovar todo mundo. Eu fazer. Não, mesmo. O sujeito, engenheiro, tá trabalhando, não, você tá gastando muito saco de cimento, 10 sacos, bota 7 aí nessa aula. Aí cai a ponte. Mistura mais. Poxa, pega uma areiazinha lá na beira-mar, rapaz. Não tem quase salido, não. Antes de botar, você passa no caminhão, joga uma aguinha limpa. Entendeu? Então, o grande problema hoje, não só na educação, como em várias áreas, que depois joga nas costas do profissional, que ou você faz ou você sai. Que a gente vai resolver. Aí chega o cara lá para fazer o vestibular, o cara não sabe fazer conta de matemática básica. Pois é. Aí vem aquela teoria de diminuir. E não, nota 10. Não, a partir de agora, no 7 diminui já tá a média. Bom. Eu vejo sempre uma montagem, né? Que tipo, anos 80. A mãe ia lá, né, na professora e fala pro garoto, por que você perdeu, menino? Agora que não. Que notas são essas? Ela vai lá, né, na professora, por que você reprovou o meu filho? Exato. Eu tinha medo dos meus professores. E quando eu fazia coisa errada, eu levava uma surra em casa. Tá maluco? Papai Sobex aí tá aprontando na escola. Hoje eu não tinha medo dos professores, eu tinha respeito, realmente tinha respeito. O professor eu não cheguei a ter medo, eu não cheguei a ter medo. Eu tinha medo quando ela falava, vou falar com seu pai, eu tinha medo. Isso, porque em casa eu ia responder. Conversa é diferente, né? Conversa é outra. Exatamente. Não era meu, eu tinha medo quando eu ameaçava falar com meus pais, aí eu ficava com medo. Eu queria falar que tem algumas pessoas acompanhando a gente. Rapaz, nem sei se vou criticar. Teve a Kel Freitas, a minha esposa. Conhece o professor Roberto? Minha colega de trabalho. Juna Lopes, a minha mãe. Kel Freitas é a presidente do fã-clube nosso. Tem que ter um fã-clube. O Crislan, nosso amigo, né? Grande Tamo Crislan. junto, Crislan. É só uma subidinha que eu acho que teve um aluno do professor Roberto também que comentou aí. O Abraão Macedo. Ricardo Lopes poderia sacar uma das suas poderosas pirradas da manga. Estou apenas pelo seu centro humorístico. Daqui a pouquinho. Historiador Ricardo Lopes. E você acha da Revolução Francesa? Acho que foi bem a francesa, enfim. Humorista Ricardo Lopes. Nova atração humorística de Goitacazes, porque por obséquio poderia mandar um salve para, eu acho que é Deise, né? Deise Costa ou é Deide mesmo? Deide ou Deise? Um abraço. Como é que é o nome dela? É Deide ou Deise? Porque ele não, o nome completo dela é como? Costa. Conhece, Cris? Não. Batida de coco. Viu a batida de coco aí em Goita em homenagem a Ayrton Senna? Olha, rapaz. Craquenado. Essa é em homenagem ao Gugu. Tem um jogo que é o Quebra-Cabeça do Gugu. O jogo em homenagem a ele. Crislão tá falando aí sobre o Vasco, que o Lion era sinistro. Não faço ideia de quem que ele tá falando. Empresário sinistro. Henrique, que era o Vasco. Vocês flamenguistas vão comprar o FIFA 22. Eu nunca gostei de videogame também. Esse Leonardo Araújo. Na minha época a gente batia nos futebolistas, não as mulheres. Incrível o nível que a nossa sociedade chegou, Ricardo. Esse Bernardo Rust, Rust, ele foi aluno do senhor, professor
ou não. O handball, infelizmente, não tem muito apelo popular. Infelizmente, hoje é difícil uma criança se interessar pela modalidade. Um comentário interessante. As crianças, na verdade, na escola eles até se interessam quando começam a fazer alguma coisa, ter alguma oportunidade. Mas você não acha clube. Eu sou um dos poucos em Goitacazes, só estou parado agora por causa da pandemia, que tem uma escolinha e uma equipe de handball em Goitacazes. Estou usando até o Colégio Paula Barroso lá, até agradeço a direção da escola que me permitiu fazer um trabalho lá. Mas você não encontra. Se você chegar e abrir uma escolinha de handball em qualquer lugar e colocar cobrando R$20, que é irrisório, 20, R$30, você não vai ter 5 alunos. E você não consegue fazer uma modalidade coletiva que precisa de um menino de 14 com 5 alunos. Agora você abre uma escolinha de futebol, em qualquer espaçozinho que só tem o golzinho, e você bota R$100 e o pai tá pagando. Paga, com gosto. Entendeu? Porque as pessoas acreditam que o filho é talento de futebol. Todo mundo acredita. Alguma coisa vai trazer retorno para ele no futuro. Você quer ver um exemplo? Os pais que gostam de futebol, quando tem um filho menino, ele já compra primeiro o uniforme do Vasco. Isso aí vai ser jogador de futebol. A bolinha. Compra a bola, aí a criança começa a andar. Ele segura a mão, aí bota pra criança. Mexe na bolinha, mas ele tá segurando a mão. A criança quer mexer no objeto, ele quer aquele objeto que está ali se movimentando. Aí ele vai, lá, é canhoto. Não existe. A criança só descobre a lateralidade dele a partir de 6 anos, 5 anos, 4 anos, você descobre alguma coisa. Até 5, 6 anos, tem criança que tem ambidestro, ele consegue mexer. Aí você já criou, tá lá andando sozinho com 2 aninhos, a criança vem na bola, na hora que mete a mão, pai, tira a mão da bola, é com o pé. Ele tira, de repente, a criança, opa, não pode, não, tô apanhando aqui, aí vai só com o pé. Vai ser craque, esse é o futuro Neymar. Aí fica caindo, a criança se joga no chão logo. Mas aí já cria um bloqueio se a criança quiser jogar vôlei, basquete. Mas é isso, Ricardo, mas é isso. É só isso. Futebol. Só futebol. É sempre a primeira opção. É obrigar o cara a fazer futebol. E aí vem a frustração mais tarde, ou da criança, ou dos pais, né, que às vezes investem em escolinhas caras, chuteiras caras. Aposta tudo naquilo que o moleque sente que é a responsabilidade. Pô, meu pai tá apostando tudo aqui em mim, eu tenho que corresponder aquilo. E na maioria das vezes o cara não chega no profissional. Um exemplo de esportista bem sucedido numa modalidade que adorava outra, Guga. Guga é fanático pro futebol. Ele investiu no Avaí. Agora, ele ganhou dinheiro aonde? Jogando tênis. Ou seja, o talento dele foi o tênis. Ele jogou, ganhou, ficou dinheiro, agora ele joga futebol, joga tênis, joga peteca, ele joga tudo. Ganha dinheiro. Use seu talento. Às vezes o cara, como você falou, não fui arquiteto, de repente você seria um excelente arquiteto. Sabe. Não é? É o que eu tô falando. Pô, você não se frustra, tenta fazer. Eu não gosto de, mas se você tem um talento, faça aquilo. O seu lazer é outra situação. Aí você vai jogar, compra um campo de futebol na sua casa, aí você compra a bola, não, o que joga leva embaixo do braço, eu imagino. Aí contrata o jogador para jogar com você, passa a bola pra mim. Exato. Agora, as pessoas têm que parar de querer se frustrar. Então, espera para ver o talento. Às vezes a pessoa não tem talento para futebol, às vezes o talento não tem talento para professor, não tem talento para humorista. Às vezes não tem talento para nada. Tem muitos. O cara é insistente. Não vamos entrar em política não, Ricardo. É isso que eu ia falar, não tem talento para nada, entra na política. Vira política. Exatamente. Foi por isso que eu não vou entrar na política não. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Não dá certo isso aí. Aí, professor, a gente tem um quadro também que a gente usava no antigo programa nosso, que é o Fora do Ar, que até a minha mãe deu boas-vindas, né? Falou, que bom que vocês estão de volta, mas agora é um pouquinho diferente. Agora é Goitacast Aurora, aqui na Rede Aurora, e a gente falava muito, assim, de notícias bizarras que acontecem ao redor do mundo. E eu selecionei algumas aqui. Uma, inclusive, aconteceu no Brasil. O ladrão, ele se passou por aluno, foi assistir a aula, e na hora da chamada ele anunciou o assalto. Isso aconteceu no Rio Grande do Norte. Ele assistiu a aula, tranquilo. Pegou todo o conhecimento. Cara, ele foi mais presente que alguns alunos ali, exato. Né? Tava ali, cara. Exatamente. Esperou a aula toda pra fazer. Poderia logo ter assaltado. Você falou, não, vou tirar a vantagem aqui. Ele foi disciplinado. Esperou a chamada. E eu vi também um caso que acontece na Indonésia, que os mortos, entre aspas, são acordados, eles são retirados do túmulo de 3 em 3 anos para tirar fotos.
Eu já vi isso também. Cultura bem isso? estranha. Legal isso, né, cara? Tira foto. Assim, tá melhor que minha família, né? Que a gente não se encontra de 3 em 3 anos. Então os mortos estão sendo mais presentes, cara. E a gente falou nessa coisa de não ter talento. Aconteceu na China. 2 caras foram assaltar, né? E eu não sei o que aconteceu, que um dos assaltantes jogou o tijolo no parceiro. Desmaiou o cara. Aí ele foi tentar, mas aí a polícia chegou e tentando acordar reanimar o cara. Ele não morreu, tá? Que é bandido, né? Então, ele não morreu. E... Professor, Pelé ou Garrincha? Cara, eu tenho uma vaga lembrança de ter assistido aos dois jogando. O Garrincha era um talento que eu vou dizer pra você, meu pai que me perdoe, meu falecido pai que me perdoe, que era fã de Garrincha e falava que jogava mais do que Pelé. Mas Garrincha, se eu sou um treinador de futebol, ele não jogava no meu time. Porque ele não tinha objetividade. Ele era driblador, ele driblava, rodava, entendeu? Já o Pelé já tinha objetividade. É o tipo Ronaldo, fenômeno. Eu driblo pra frente, eu vou pra dentro do gol. Ele era Garrincha... Um era profissional, o outro era mais moleque, assim. Exato. Era mais show. Entendi. O Garrincha era show. O que eu tô falando, que eu não tive tanta... Eu era bem novinho, não sou tão velho assim. Mas eu tenho uma vaga lembrança ainda de ter visto o Garrincha jogar algumas partidas. Poucas, mas vi. O Pelé eu vi muitos ainda. A Copa de 70 eu me lembro muito. Então, se for tirar um para o ímpar, ter que escolher um dos dois, eu escolheria o Pelé. Ainda acho que ele é o cara por esse sentido, de uma partida de futebol. Se eu vou fazer uma partida de exibição... eu quero o Garrincha. Entendi. No campeonato mais longo assim, até porque a Copa do Mundo é um mês, né? É um campeonato curto. Mas, tipo, um campeonato brasileiro, que é praticamente um ano inteiro, já... Não, Ricardo, eu acho que ainda ficaria com o Pelé, porque eu tenho que ter ponto. O exemplo que a gente voltava a falar do meu Flamengo de novo, há umas rodadas que o Flamengo perdeu, tá atrás na tabela e já poderia ser líder em função de não ter objetividade. Não sei se foi em função da escalação do técnico, isso aí eu não estava lá dentro do sistema. Mas o Flamengo não teve partidas aí que não era para perder e perdeu. Então o que eu falo em termos de Pelé, o objetivo, ele driblava para frente, em direção ao gol, com o objetivo de fazer o gol. Já o Garrincha ia lá na frente, voltava, ele quase entrava no gol, voltava de novo, entendeu? É diferente. Então, se eu vou fazer uma competição curta ou longa, seria Pelé. Agora eu vou fazer eu fui contratado para fazer um jogo lá no norte, em Campos do Goytacazes. Eu vou levar uma equipe da seleção. Garrincha, você tá comigo. Porque ele vai dar show, ele vai driblar, vai passar embaixo da perna. Globetrotters. Harlem Globetrotters que tinha. Nem sei se ainda existe ainda nos Estados Unidos. Os caras jogavam basquete pra caramba. Agora bagunçava. Mas não tinha aquele objetivo de... Tanto que eles nunca foram à Olimpíada. Quem era dos Globetrotters, eles treinavam para fazer malabarismo. Garrincha era mais ou menos moleque. Fazia molecagem de botar embaixo das pernas, chamava o adversário de João, e era por aí. Dá pra ver a diferença dos dois, até no comprometimento como atleta, né? É verdade. Pois é. Você vê no vida pessoal. Exato. Não, e existe um esporte também ligado ao futebol, que é assim, o cara, tipo assim, ele fica fazendo várias... manobras com a bola. Tem. Mas de repente no campo jogando. Isso aí. Ele não seria tão bom no campo ali, né? Correndo e tal, passando por outro. Passando pena. Os caras prendem a bola no meio da perna. É mais individual até, né? É só ele mesmo a bola. E o senhor acha que o Pelé continua sendo o rei ou, na visão do senhor, apareceu alguém melhor do que ele? Rapaz, eu acho que não. As pessoas falam em Messi, mas eu não vejo... o futebol era diferente, né? Vamos partir do princípio, primeiro, que a bola era diferente. Quando eu comecei futebol e o pessoal jogava futebol naquela época, a bola era de couro. Era um tijolo redondo. O dia que chovia, ou você ia jogar mais cedo que o gramado tivesse molhado, não se molhava a grama como se molha hoje. Hoje já se molha para a bola correr, porque a bola é sintética. Então a bola, você pode botar ela dentro da piscina, ela não vai deixar ela de um dia para o outro, amarrada lá embaixo, ela não vai encharcar. Naquela época você molhava a coisa. Então, eu lembro que nos timezinhos meus de pelada, a gente comprava a bola e passava sebo de boi, comprava aquela gordura de boi, para deixar ela impermeabilizada, para não pegar tanta água. Porque hoje em dia a bola você coloca, a bola não serve. Aí você ia jogar um futebol, a bola era totalmente diferente, a chuteira era diferente, o gramado era diferente.
Então, mas em termos... Tecnologia era outra. Exatamente. Aí vamos voltar ao automobilismo, eu falo a mesma coisa Ayrton Senna. Ayrton Senna dirigia um carro onde era a troca de câmbio, o câmbio era manual. E chegou a pilotar manual. No pedal... Não Era um não carro, era era um automático, carro. não. Já teve uma corrida que o carro dele acabou a embreagem. Ele Ele foi trabalhou passar com a no sexta tempo. marcha. Ele, chegou no ele, final, ele, foi co- campeão ele da correu corrida. 10 voltas com uma marcha só, e a sexta. E tinha que curva de baixo do ele tinha que manter o carro ligado. Ele tinha que fazer. Então o que acontece? É o que eu tô falando, é diferente. É outra situação. Eu acredito que Pelé, hoje, com todo o preparo físico, toda a preparação, e o cara era focado, como você falou. Um tinha o objetivo dele era um, de Garrincha era outro. E o Senna também hoje, num carro de Hamilton hoje, Senna não estaria só 7 campeões do mundo, não. Ele estaria muito mais já. Disparado. Tem algumas páginas de humor futebolista, né? Que fala, o Pelé fazia tudo que ele fazia naquela época, e jogava contra o pedreiro, jogava contra o operário. É verdade, às vezes é. Mas, tipo assim, a época era outra também, Era como o outra, professor é. citou. Tudo era Não, diferente. tinham futebol seleções evoluiu. de alguns países que o cara, tipo, ele trabalhava em outra coisa. Sim. De algumas seleções, eu não sei, mas hoje acredito que não, mas naquela época. Em relação à Fórmula 1, hoje o que acontece? Hoje o carro tem muito mais função do que tinha naquela época. Hoje, por exemplo, se quebrar uma marcha, ele não tem como fazer o que você não fazia no braço. Porque o carro vai parar. Ele vai quebra ali, Entendeu? a não ser que ele já esteja numa marcha ali. Ele Exatamente. sabe. Se ele conseguir passar, um abraço. Se travou em uma marcha, um abraço. Hoje um volante de Fórmula 1 tem, se eu não me engano, mais de 80 botões. É um videogame, né? O cara tem que ficar ali, joystick, bota freio aqui, tira freio ali. Ali não, ele preparava com os mecânicos o carro. O volante só tinha o botão do rádio. O resto era pedal, No braço. no braço, cara. Hoje, cara, o Fórmula 1, ou até Stock Car mesmo, que é o automobilismo mais importante no Brasil, né, no nacional. Principal categoria. Os caras são... Obrigado. Os caras são monitorados. O carro sabe, pode encostar num coisa que o carro vai pifar. Você não vai conseguir chegar mais uma volta, não. O computador já fala tudo. Inclusive, o senhor citou agora questão de automobilismo, a gente acabou falando sobre isso. Eu não sei se o senhor sabe, mas em Mussurep tem uma pista muito boa. Soube. E eu já fui a vários eventos lá, eventos de arrancada, eventos de corridas assim, não são amadoras, mas são assim, eles chamam de turismo. E tem um outro nome lá, turismo, não me lembro o nome, é turismo em outra categoria, que corre Gol, corre Clio, uma pista muito boa. Inclusive veio o Wilson Fittipaldi. Eu soube. Numa dessas corridas, e ele, tipo assim, elogiou muito a pista, falou que uma pista que futuramente poderia até servir para o Stock Car, para moto, que é muito boa para moto. Eu não conheço pessoalmente, mas a minha filha teve a oportunidade de ir lá e eu vi, aí depois eu fui procurar, pesquisar para saber o que tinha, e comentaram que dentro do estado do Rio é a única pista. Sim, de automobilismo é o único autódromo no estado do Rio atualmente. Até o Jacarepaguá. Jacarepaguá está interditado. Tá interditado, não tá tendo nada. É a única pista de automobilismo no estado do Rio, é essa de Campos, aqui em Mussurep. Então, assim, imagina, né, se funcionasse bem essa pista de Mussurep, se houvesse, assim, um interesse, né, do poder público, até dos próprios campistas mesmo, olha só como que poderia movimentar a cidade. Olha só, aí nós vamos voltar... O poder público. Que eu vou falar, volta aquele problema do marketing, né? Do marketing. Exatamente. Se você não tem... Ninguém, a gente sabe por aqui, você soube, muitas pessoas estão sabendo agora, por essa informação, pessoas às vezes nem sabem, quem sabe, né, vão procurar a divulgação. Você chegar, por exemplo, numa televisão, numa empresa de televisão, e tentar divulgar o evento, não, mas você tem que pagar tanto. Pô, mas um evento esportivo, não, mas quem é o patrocinador? Aí veta o patrocinador. Então, essa situação, outra situação, poder público. Eu tenho sou meio reticente em termos de achar que o poder público tem que bancar o esporte profissional. Eu, por exemplo, eu sou contra a prefeitura bancar times de futebol em campo. Eu acho que a prefeitura tem que se preparar e a Fundação de Esporte tem que fazer um trabalho de base. De base para eles chegarem até lá. Inserção até das os pessoas no 16 esporte. anos e dali
e promover, que a Fundação de Esporte nunca, desde que eu já trabalhei lá mais de 15 anos seguidos e falava várias vezes, ela tem que correr atrás de montar um projeto dentro da prefeitura, onde vai pegar empresas para patrocinar equipes para a competição. Não a prefeitura, não, vamos fazer o trabalho de base, até 15, 16 anos. A partir daí, vamos fazer a empresa Chuvisco de Campos. Ela vai patrocinar e nós vamos dar visibilidade dessa Chega empresa. nesse ponto, já descobriram os talentos. Agora, se houver interesse, as empresas... E vender a imagem. Agora, você tira o dinheiro de onde você vai, até mesmo, que nem todo mundo vai ter talento, mas se você faz o trabalho de base, pelo menos você educa para um caminho. Ele pode não ser profissional, mas ele vai praticar aquele esporte amadoristicamente, vai evitar de ficar no horário ocioso dele de fazer besteira. Exatamente. Vai tô com vontade de jogar. Vai jogar um handball, vai jogar futebol. Então vai ter outra opção. Não vai ficar ocioso e procurar besteira para fazer. Agora, você tira o dinheiro, centos, mil dinheiro, e bota num profissional, ao invés de fazer equipe de base, categorias de base, ajudar as crianças de base. Ah, não, mas eu coloco o time o dinheiro no clube tal, mas eles são obrigados a fazer categoria. Não mete essa. Não, mas a gente sabe que não acontece, que o cara chega lá, vai tudo profissional, categoria de base, pega a bola que já está furada e não rola. Né? Não vem contar agora que não, vai lá no meu clube que na hora que eu for lá ele vai botar tudo novinho. Quando eu sair já bota tudo velho de novo. Nunca funciona. E na NBA funciona mais ou menos assim. Lá nos Estados Unidos já tem essa cultura do esporte desde a base. Na faculdade, na escola, tem aqueles times. A gente vê muito esse filme. E os times da liga, eles vão lá, tipo assim, no final do ano, o moleque tá se formando, tá no último ano do colegial lá. Aí todas as equipes vão lá para selecionar os melhores jogadores para trazer pro time. O Jordan mesmo, ele com 16 anos já foi puxado. Aí você vê, ele sai preparado pro esporte e sai formado. O moleque já foi descoberto, já jogou. E tem esse detalhe lá, o cara não pode só ir para jogar. Não. Exatamente, ele vai sair formado e preparado pro esporte. Exatamente. Uma coisa depende da outra. E lá tem ranqueamento. Eles pegam o garoto, vem na categoria, no colegial, eles vão ver, não, fez 10 pontos. Ele tem que ir para cada faculdade para ter o balanceamento. Por quê? O que isso promove? As escolas crescerem ao mesmo tempo. Ter competitividade. Ter o contraponto. Como você chega aqui, vou jogar contra a escola tal, a escola top. A escolinha que vem de lá já vem desanimada. Já sabe que é para perder de pouco. Os melhores perder de os caras que trazem todos os talentos. Entendeu? Então, é uma coisa que a cultura do esporte no Brasil sempre foi futebol. A partir do Brasil foi campeão em 70, né? Com o apoio do governo dos militares, no regime militar. E de lá para cá se tornou o Brasil campeão, o país do futebol. Em 70, quando nós fomos ser campeão de 94? 24 anos depois. E país do futebol. E não se promoveu mais nada. Aí tentou-se fazer o basquete, promoveu-se o Condusma, promoveu-se o vôlei, mas só promove aqui. Aí entrou o automobilismo, que foi a salvação nossa, que foi Ayrton Senna que promovia alguma coisa, patriotismo, aquele negócio. Mas não se desenvolve nada, não se faz. Um país continental desse, nós temos agora um canoísta, o Isaquias Queiroz. O moleque voa. Tá, e aí, onde é que... agora a canoagem vai ter visibilidade, nós vamos promover da onde? Vai ser Cadê os canoístas? A gente só conhece ele. Guga. No tênis, vai. Cadê? Quem é que joga tênis mais no Brasil? Aí passou agora 2 meninos, conseguiram medalha em dupla. O tênis tem sempre aquela visão, né, de elite. E algo que não seja profissional, seja um hobby. Né? É a visão, não é que seja o certo, mas é a visão que o brasileiro tem do tênis. Aquela coisa de elite. E voltando aqui ao assunto, a gente tá falando sobre mídia, a gente fala, nossa seleção não tá lá essas coisas, mas que Tite também não tem 100% de autonomia para convocar quem ele quer. Entre aquelas questões dos patrocinadores, dos empresários, cada um quer botar seu jogador, como que a seleção vai ficar boa assim? Os caras não podem escolher as melhores peças. Até foi falado também do poder público, é muito ruim quando poderes que não são técnicos influenciam em resultado e contratação. É muito ruim. Então, o poder público foi o que o senhor falou. E também, além dessas categorias de base, estruturar a cidade para receber os turistas, quem vier jogar. Rua cheia de buraco, não tem... Entendeu? Tem que ter estrutura. Senão, não rola. Então, galera, vai chegando aí o final do Goitacast Aurora. Espero que você que tenha assistido aí tenha gostado. Professor, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Né? Hoje foi a nossa primeira vez.
Né? Isso. O senhor tirou a virgindade do Goitacast. Isso. É como se fosse uma lua de mel Que a 3. Já não é a lua de mel, já tá partindo pra outra coisa. Já passou do romantismo. Mas foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado em ser lembrado por você, Ricardo, em convidar. Foi a primeira pessoa que eu pensei, assim, eu lembrei, o professor Roberto, Muito obrigado. para falar com a gente. Estou à disposição, sempre que precisar para alguma coisa. Não preciso nem vir aqui, mas às vezes tentar. Eu não sei de tudo, mas a hora que se perguntar, a gente Nossa, pode foi uma aula aqui pra gente. tentar Né? pesquisar alguma coisa e a gente procura sempre estar. Foi uma honra, como eu já falei, muito A honra foi minha, com certeza. feliz em ter sido lembrado. Um abraço para vocês todos, aos ouvintes. E sempre que precisar, pode me chamar de volta. Tamo Com junto. certeza. Vamos ficando Obrigadão. por aqui. Valeu, sextou com Goitacast Aurora. Uhul, valeu. Talvez semana que vem a gente volte. Talvez. Quem sabe?